Seja muito bem-vindo ao podcast Vila Mística. Se você gosta de temas como autoconhecimento, simbolismo e as forças invisíveis que influenciam a nossa jornada, já aproveita agora para se inscrever no canal e acompanhar os próximos episódios. A Vila Mística é um projeto dedicado a traduzir a linguagem simbólica dos arquétipos e dos arcanos do tarô de forma acessível, conectando essas energias com a vida real, com as escolhas que fazemos e com os caminhos que percorremos. E no episódio de hoje, vamos olhar para a trajetória de Ivete Sangalo por uma perspectiva pouco explorada. Muito além do sucesso, dos palcos e da sua presença marcante, existe um padrão simbólico que pode ajudar a compreender suas decisões, seus desafios e sua capacidade única de se conectar com milhões de pessoas. Hoje, vamos mergulhar nos arcanos pessoais que regem sua jornada e entender como o arcano dos enamorados se manifesta de forma intensa na construção de quem ela é. Prepare-se para descobrir como o arcano dos enamorados se manifesta na vida de uma das maiores artistas do Brasil e o que isso pode revelar também sobre você. Imagina a seguinte cena. Uma mulher entra num palco colossal. Uma arena completamente lotada. E, em questão de segundos, ela consegue fazer com que 80 mil pessoas comecem a respirar no exato mesmo ritmo. É uma imagem de arrepiar só de pensar. 80 mil vozes cantando juntas, sabe? Criando uma atmosfera que não parece um show comum, parece mais um gigantesco e interminável abraço coletivo. Nossa, sim. Porque quando a gente analisa o que acontece ali, fica claro que não é só sobre técnica vocal, ou, entretenimento puro. Exato, é outra coisa. É um fenômeno de transe coletivo, né? É a suspensão temporária da individualidade de quem tá ali na plateia em favor de algo muito maior, algo unificado. O que nos leva ao motivo desse nosso mergulho de hoje. E a gente vai para um caminho incrivelmente inesperado. Totalmente inesperado. A gente não vai falar sobre as métricas de marketing da equipe dela hoje. Nem sobre o planejamento das gravadoras ao longo dessas décadas todas. A nossa base hoje é uma pesquisa autoral, fascinante de um projeto chamado Vila Mística. E esse material investiga uma premissa muito audaciosa, sabe? Bastante. A ideia de que os chamados arcanos pessoais se manifestam de forma super explícita na trajetória de artistas gigantescos, como a Ivete Sangalo. Para quem não sabe, esses arcanos pessoais são arquétipos do tarô e eles são calculados matematicamente a partir da data de nascimento de qualquer indivíduo. Exatamente. A missão desse nosso mergulho hoje é decodificar a linguagem simbólica por trás desse talento fenomenal dela. Isso. E entender como padrões arquetípicos invisíveis podem moldar não apenas os ídolos que a gente vê na TV, mas absolutamente todas as pessoas. O convite inicial, para quem está ouvindo, é justamente manter a mente bem aberta. Aberta para essa intersecção entre biografia, matemática e simbolismo. É uma mistura curiosa, né? Muito. A premissa que a Vila Mística estabelece é brilhante, porque tira o artista daquele pedestal do acaso genético, sabe? Da sorte pura. Artistas dessa magnitude não estão apenas expressando uma habilidade isolada. Eles estão, na verdade, canalizando arquétipos antiquíssimos. Então as histórias deles deixam de ser só uma sequência de eventos aleatórios. Exato. Elas passam a revelar uma lógica muito profunda. É quase como se eles estivessem interpretando um roteiro invisível. Um roteiro que o tarô já descreve e mapeia há séculos. Perfeito. Em tempo real ali. E para a gente entender como essa força se materializa na prática, a pesquisa convida a gente a olhar para o começo exato de tudo. A matemática do destino dela. Ah, os números. Essa parte é incrível. Sim. O cálculo que a Vila Mística usa pega a data de nascimento completa, 27 de maio de 1972. E, em vez de focar na astrologia convencional, faz uma soma de todos os dígitos até reduzir o valor a um único algarismo. E a matemática toda converge para o número 6. Isso, número 6. Mas aqui tem um detalhe que eu preciso muito de ajuda para desempacotar. Manda. O material diz que o resultado revela que o número 6 é o arcano de vida dela.
E, simultaneamente, também é o arcano da alma. Nossa, sim. Antes da gente falar do significado profundo do número 6 em si, qual é a diferença prática entre vida e alma nessa teoria? Ah, essa é a chave de toda a engrenagem, viu? Sério? O arcano de vida representa a nossa jornada externa. Sabe, é como a gente age no mundo. A nossa carreira, Tá. a forma como a sociedade enxerga a gente e as ferramentas que a gente usa para lidar com a realidade prática do dia a dia. E o arcano da alma? Já o arcano da alma é o nosso motor interno. São os desejos mais profundos, as motivações ocultas, aquilo que a nossa psique realmente anseia no silêncio, sabe? Certo, então é o externo versus o interno. Exatamente. E na esmagadora maioria das vezes, as pessoas possuem números diferentes para a vida e para a alma. O que deve dar um choque, né? Nossa, muito atrito. Imaginar alguém cuja alma pede isolamento e contemplação, mas cujo arcano de vida exige que a pessoa seja um líder público expansivo. Caramba, É uma fricção constante. uma briga diária. O caso que a gente está analisando hoje é raro justamente porque não há divisão nenhuma. A vida e a alma dela são regidas pelo mesmíssimo número 6. Cara, ok. Isso explica muita coisa. Ter o mesmo número regendo o interno e o externo me faz pensar numa analogia. Qual? É tipo comprar um computador onde o hardware e o software foram desenvolvidos pela exata mesma mente, pela mesma empresa. Olha, é uma ótima forma de ver. Sabe quando o sistema simplesmente flui? Não existem bugs de compatibilidade. O sistema operacional não briga com a placa-mãe. Genial. É exatamente isso. E quando a gente olha pro tarô, o número 6 representa a carta de Os Enamorados. Que parece sugerir amor romântico à primeira vista, né? O que é fascinante aqui é que a gente precisa desconstruir essa ideia pop de amor romântico. Sério? Culturalmente, a gente reduz a palavra enamorados a um casal de mãos dadas trocando olhares apaixonados. Mas, na linguagem arquetípica, o arcano 6 é infinitamente mais complexo. Então, do que ele fala na real? Ele fala sobre a escolha consciente e sobre a união profunda de opostos. É a capacidade de ser a ponte que conecta margens muito distantes. Tipo a dor e a alegria? Isso, a dor e a alegria, a tradição e a inovação, o indivíduo e o coletivo. E aquela tua analogia do hardware e do software é perfeita para ilustrar isso. Uhum. A duplicação do arquétipo significa que ela não está vestindo uma máscara quando sobe num trio elétrico ou num palco. O que ela canta, ela é. Então não existe aquela exaustão de fim de dia de quem passou horas interpretando um personagem gigante para agradar os fãs. Exatamente. Pense em quantos astros da música internacional a gente conhece que construíram personas públicas super brilhantes e carismáticas, Vários. mas que possuem uma vida íntima totalmente desconectada, marcada por isolamento ou até amargura. Eles estão interpretando um papel ali. E a exaustão psicológica vem dessa fricção entre quem se é e quem se precisa ser sob os holofotes, né? Com certeza. Quando a essência, que é a alma, e a ação no mundo, que é a vida, estão alinhadas sob esse princípio da união dos enamorados, a autenticidade fica muito magnética. Mas é justamente aí que eu quero fazer o papel de advogado do diabo. Quero colocar o dedo na ferida um pouco. Pode colocar. Porque falar de ser uma ponte e de união autêntica soa maravilhoso num dia de sol, né? Num roteiro de filme. Mas o mundo real é muito brutal. Ah, sem dúvida. E os fatos trazidos pela pesquisa mostram que, aos 16 anos de idade, o mundo dessa futura artista desabou completamente. Foi uma época muito obscura. Ela perdeu o irmão mais velho, num acidente trágico, e não muito tempo depois, o pai também faleceu. A família inteira sofreu um baque que quase a destruiu por completo. Uma sucessão de lutos pesados. Sim, e a resposta dela a isso não foi se trancar no quarto. Foi pegar um violão e começar a cantar nos barzinhos de Salvador para ajudar em casa. Então, qualquer pessoa que sofre perdas tão devastadoras e precisa colocar comida na mesa vai tentar sobreviver de alguma forma. Claro. É justo dizer que foi a força de um arquétipo do tarô que a guiou, e não só o puro e simples instinto humano de sobrevivência. Olha, essa é uma provocação excelente.
O instinto de sobrevivência é, sim, universal. Todo mundo reage ao trauma de algum jeito. É o que a gente espera, né? Mas o que o arquétipo define não é se a gente vai sobreviver. É o mecanismo que a gente vai escolher para sobreviver. Ah, tá, entendi a diferença. Se a gente conectar isso com o quadro geral de outros arcanos, a diferença fica super clara. Diante desse mesmo luto devastador, uma pessoa guiada pelo arquétipo do eremita, por exemplo, O que ela faria? ela buscaria a sobrevivência no isolamento absoluto, se fecharia para o mundo. Já uma pessoa guiada pelo arquétipo do imperador poderia se tornar muito rígida. Tipo, assumir o controle da família engolindo o choro. Exato, engolir as emoções para assumir o poder com mãos de ferro. Mas qual é a essência mais crua do arcano 6? Os enamorados. É a conexão. Isso, é a escolha pela conexão. A vida apresentou dois caminhos ali para ela: afundar na dor individual ou buscar o outro. E ela escolheu o outro. Ao pegar aquele violão e ir para os bares, ela não estava apenas buscando sustento financeiro. Ela estava usando a música como uma ponte literal para não desabar emocionalmente. Caramba. É a vida imitando as cartas muito antes do sucesso chegar. Isso muda tudo mesmo. É o sabor da sobrevivência. A ferramenta que ela escolheu para lidar com um caos absurdo, e essa ferramenta acabou a levando dos piteiros barzinhos para o auge absoluto da música no Brasil. O que nos leva ao ano de 1999. Sim, aqui é que a coisa fica realmente interessante nas fontes de hoje, porque as escolhas difíceis não pararam lá na adolescência. De jeito nenhum. No começo dos anos 90, ela assume os vocais da banda Eva, e o sucesso no país é simplesmente estrondoso. Ela vira o rosto do carnaval. Foi um fenômeno nacional. Mas, de repente, no auge absoluto desse sucesso avassalador, ela toma a decisão de abandonar a banda para seguir carreira solo. Uhum. E para quem não viveu os bastidores dos anos 90, a gente precisa contextualizar quem está ouvindo. As bandas de axé eram corporações multimilionárias, eram instituições quase monopolistas na época. Eram gigantescas. Estruturas imensas. Sair de uma banda dessas, no auge, não era um movimento nada natural. É como alguém que trabalha décadas para virar CEO de uma multinacional. Atingir o topo, ganha o maior bônus da história. E na segunda-feira seguinte, pede demissão para abrir uma startup do zero na garagem de casa. É uma ótima comparação. O mercado fonográfico considerou uma loucura total. Por que implodir o próprio conforto financeiro e a segurança estrutural daquele jeito? Então, porque o arcano dos enamorados cobra o seu preço. O arquétipo exige a união verdadeira, sabe? E não apenas a manutenção do status quo. Entendi. A sombra desse arquétipo é a estagnação. Ficar presa por medo de escolher o caminho do coração. Ficar na banda seria a escolha ditada por planilhas, por executivos de gravadora e pelo medo do desconhecido. Faz sentido. Mas se a natureza interna e externa dela exige expansão e conexão sem barreiras, a estrutura rígida de uma banda tradicional simplesmente se torna uma jaula. Por mais dourada que seja essa jaula, né? Isso. Ela precisava construir uma ponte muito mais larga com o público. Algo que levasse o seu próprio nome e a sua própria visão de mundo. É um risco gigantesco. O enamorado sempre força o indivíduo a saltar no escuro em nome de uma coerência interna. E o sucesso avassalador que se seguiu provou de forma empírica que quando a gente honra a natureza do próprio arcano, o universo responde à altura. É um salto sem paraquedas que acabou virando um voo estratosférico, né? E a pesquisa da Vila Mística ilustra como essa energia tomou proporções globais. Nossa, tomou proporções impensáveis. A gente não está mais falando de parzinhos. A gente está falando de dezenas de milhares de pessoas na Fonte Nova, no Maracanã, no Madison Square Garden, lá em Nova York. Uhum. Pessoas de origens sociais, idades e crenças completamente diferentes, dividindo o mesmo metro quadrado, cantando a mesma letra, é um verdadeiro megafone da conexão. É união levada à máxima potência. E o que me chamou muita atenção nas fontes foi a postura dela em relação a outros artistas. Ela faz parcerias com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Alejandro Sanz, Shakira. Juanes, a lista gigante. A lista gigante. Ela mistura o axé com o pop, com o MPB, o Brasil com a Colômbia.
Em um meio onde o ego costuma ditar todas as regras e os artistas competem ferozmente pelo topo das paradas, ela parece fazer exatamente o oposto. Exato. Ela não compete, cara. Ela convida. E essa observação é vital para o nosso mergulho. O modo como ela estrutura um espetáculo ou uma parceria explica o mecanismo prático desse arquétipo. Como assim? Pensa num artista regido pelo arquétipo do mago, por exemplo. Ele quer deslumbrar. Ele fica no centro do palco e diz: olha o que eu sei fazer, olhem pra mim. Ele é o foco. Mas a mensagem intrínseca do namorado é diferente. Quanto mais diferentes forem as partes envolvidas, mais rica e bonita fica a união. Caramba, é uma mudança de perspectiva enorme. Quando ela divide os vocais com alguém de outro gênero musical, ela não está tentando provar que alcança notas mais altas que a pessoa. Não é uma batalha vocal. Não, ela está usando a fricção de estilos diferentes para gerar uma terceira coisa. Uma energia de pura soma. É a união de opostos na prática ali no palco. Mas a verdadeira prova de fogo de qualquer estrutura não acontece na bonança, né? Acontece na tempestade. A teoria do arquétipo se sustenta em cima de um trio elétrico no auge da festa. Mas o material da pesquisa também mergulha nas crises recentes dela. Que foram momentos muito delicados. Teve o aborto espontâneo que ela sofreu em 2008, as gravidezes ectópicas, momentos de dor profunda que a maioria das figuras públicas esconde a 7 chaves. Sim, preferem não mostrar essa vulnerabilidade. E mais recentemente o teste de estresse coletivo que foi a pandemia. Quando o mundo inteiro parou de vez, a reação instintiva da esmagadora maioria da classe artística foi se retrair, congelar a agenda e esperar o vírus dar uma trégua. Foi um instinto de preservação da maioria. Mas o que ela fez? Ela foi uma das primeiras a aparecer fazendo transmissões ao vivo de pijama, no meio da sala de casa. Fez doações monumentais e lançou projetos desenhados especificamente para aquele momento de reclusão. O que só comprova que o padrão arquetípico é inquebrável, sabe? Independentemente das circunstâncias externas ou da gravidade da situação. É impressionante a constância. Seja enfrentando o luto incomensurável da perda gestacional ou lidando com o medo paralisante de uma crise de saúde global como a pandemia, o mecanismo de resposta foi exatamente o mesmo de quando ela tinha 16 anos. Ela sempre escolhe a ponte. Ela pegou a própria vulnerabilidade e a ofereceu como ponte. Em vez de se proteger atrás da blindagem de celebridade intocável, ela escancarou a porta da própria casa. Literalmente. Para todo o Brasil ver. Ela transformou o isolamento físico forçado de milhões de brasileiros em conexão emocional profunda, criando um senso de comunidade, quando o tecido social parecia estar desfazendo completamente. É a escolha. O Arcano 6 sempre vai escolher a empatia em detrimento da autopreservação solitária. Então, o que tudo isso significa, né? Se a gente avaliar mais de 20 milhões de discos vendidos, estantes cheias de prêmios, Grammys latinos. É muita coisa. E uma carreira que sobrevive a todas as mudanças de formato. Do vinil ao streaming, ela sempre tá lá. Até hoje. Tipo, quando toca um hit antigo como Sorte Grande, ou uma música recente como Macetando no meio de um churrasco de domingo... Todo mundo se levanta para dançar, não tem jeito. Todo mundo se levanta e canta junto. No fim das contas, a grande lição que fica dessa nossa investigação sobre arquétipos não é apenas sobre o talento musical dela, é sobre coerência. Coerência pura. A alegria absurda que transborda daquela figura pulando incansavelmente no palco não é uma tática de retenção de público elaborada por marqueteiros lá em Nova York. Com certeza não. É coerência ininterrupta entre a natureza íntima e a expressão pública. É por isso que no meio da multidão existe a sensação clara de que ela não está cantando para as pessoas. Ela está cantando com as pessoas. É uma distinção muito sutil, mas que carrega o peso do mundo todo. Verdade. A análise da Vila Mística sobre a trajetória dela conclui com uma constatação belíssima. A missão de vida dela, ditada por essa duplicação rara do número 6, não é brilhar sozinha no alto de um pedestal isolado da galera. A missão dela é fazer com que todos ao redor brilhem na mesma intensidade. Por ter tido a coragem de ser brutalmente fiel a essa essência, mesmo quando o mercado achava loucura,
ou quando a vida pessoal impunha lutos absurdos, o universo simplesmente respondeu criando ao redor dela a maior e mais contínua festa já vista na nossa cultura recente. É a maior festa possível, construída sobre esses alicerces simbólicos e invisíveis, né? E sabe o que é mais instigante em consumir uma pesquisa como essa? O quê? É o choque de realidade de que essa mesma engrenagem matemática e simbólica não é exclusividade de ídolos inalcançáveis da televisão. Ah, isso é o mais legal. As leis arquetípicas que a gente decodificou hoje regem a vida de qualquer ser humano, qualquer pessoa escutando isso agora, seja no trânsito, lavando a louça ou correndo na esteira. Todo mundo opera sob a influência de seus próprios arcanos de vida e de alma. Exatamente. Existe um software e um hardware rodando na psique de todos nós o tempo todo, muitas vezes gerando atritos internos que a gente não consegue explicar racionalmente. O macro e o micro obedecem às exatas mesmas regras invisíveis, sabe? A angústia de estar em uma carreira rentável, mas profundamente infeliz, muitas vezes é só o choque frontal entre um arcano de vida voltado à estrutura material e um arcano de alma que implora por criatividade e ruptura, por exemplo. Entender esses números é mapear o próprio terreno psicológico de quem a gente é. É se conhecer de verdade. E é exatamente por isso que a pesquisa da Vila Mística não para apenas na análise de figuras públicas como a Ivete. Eles disponibilizam o cálculo gratuito desses arcanos pessoais. Isso é incrível para quem quer mergulhar nisso. Sim, para quem sentiu a curiosidade bater e quer entender os próprios padrões de repetição da vida, as vocações adormecidas, ou até a raiz daquela insatisfação crônica que não faz sentido lógico nenhum na rotina. A ferramenta está super acessível. Como que o pessoal acessa? É só acessar o site deles, vilamística.com.br. Lá, através da data de nascimento, é possível descobrir a própria matemática interna. Quem sabe não existe uma duplicação rara ou um conflito profundo esperando para ser compreendido e resolvido aí dentro? Isso levanta uma questão importante, viu? Qual? Uma reflexão filosófica pesada que o texto original provoca nas entrelinhas. E que vai muito além das luzes, dos estádios e da música. Lá vem bomba. O material argumenta que esses ícones seguem um roteiro invisível revelado pelos séculos de estudo do tarô e da numerologia. Mas pensa nas ramificações reais disso. Tô pensando. Se os arcanos pessoais são matematicamente fixados pelo exato momento do nascimento, sabe? Antes de qualquer experiência real de vida da pessoa. E se eles descrevem com uma precisão cirúrgica as tendências de comportamento, os talentos e até os abismos emocionais que a gente vai enfrentar. Até que ponto o livre-arbítrio realmente existe? Nossa, é o tipo de pergunta que não deixa ninguém dormir à noite. É o paradoxo absoluto da condição humana, né? As decisões difíceis que a gente toma nas nossas horas mais sombrias, os caminhos profissionais que a gente abraça com suposta liberdade. Será que somos nós mesmos? Somos nós atuando com plena autonomia racional frente às pressões do mundo, ou a gente está, no fim das contas, apenas encontrando maneiras muito criativas, caóticas e únicas de interpretar um script que já estava rabiscado nas estrelas e nos números antes mesmo da gente aprender a falar a primeira palavra. Cara, é a eterna e angustiante corda bamba entre o destino pré-determinado e a nossa força de vontade. Exatamente. Uma tensão que não tem resposta fácil, mas que altera irrevogavelmente a forma como a gente olha para nossa própria biografia no espelho. Fica essa provocação profunda para assombrar e inspirar quem está ouvindo a gente pelo resto do dia. E da próxima vez que quem acompanha a gente se pegar no meio de uma multidão, sentindo o concreto do chão tremer enquanto milhares de vozes desconhecidas cantam em uníssono, como se as diferenças do mundo tivessem desaparecido por 2 horinhas ali. É mágico. Talvez seja interessante parar e pensar, né? Talvez a experiência não seja apenas estar na plateia de um grande show de música. Talvez seja o privilégio de presenciar a magia de um arquétipo ancestral, ganhando vida, respirando e se materializando bem diante dos nossos olhos. Até o nosso próximo mergulho.